O Mentor, oferecimento. O Showas Contabilidade Prática e Inovadora. A solução para a sua empresa você encontra aqui. A Baré Marketing Tecnologia não é sobre as respostas, e sim sobre as perguntas certas. Grupo Ouro, nós cuidamos por você. Suprimed Nutrition, o jeito fácil de suplementar. Magras, a solução para quem quer emagrecer de forma saudável e definitiva, sem uso de remédios. E Ômica, a energia que movimenta seus negócios. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Caso do Mentor. Estamos aqui hoje numa fábrica artesanal de geleias da Fernanda e do Graziani e também do seu filho Vinícius. A família toda está envolvida na produção, venda de geleias artesanais. Quem não gosta de uma boa geleia no café da manhã ou no café da tarde? Bom, vamos conhecer esse caso de empreendedores que querem crescer e levar a geleia Sanja Jam para todo o Brasil. Vamos comigo? Agora já estamos aqui dentro da área de produção das geleias Sanja Jam com um dos fundadores, um dos empreendedores, que é o Graziani. Graziani, me conta um pouco mais, né, da motivação de vocês para investir nas geleias artesanais. Da onde surgiu essa ideia? Tudo aconteceu, na verdade, por conta da pandemia. Nós nos vimos numa situação onde a gente tinha que desenvolver algo para empreender, porque eu trabalhava para uma empresa, minha esposa para outra, como acabou fechando por conta da pandemia, tínhamos que desenvolver alguma coisa, desenvolvemos a geleia, começamos a vender na ocasião porta a porta, e nós fomos entrando em feiras em residenciais, fomos para lojas, e começou a tomar uma proporção que a gente não imaginava, e hoje chegamos a estar com mais de 50 parceiros trabalhando com nossos produtos, e muito felizes, crescendo bastante, e a intenção é se tornar aí uma das maiores empresas de geleia do Brasil, se Deus quiser. Gostei, pensa grande. Eu percebi aqui, se eu não me perdi nas contas, já são 11 sabores. Como que vocês chegaram a essa conclusão que vocês tinham que entregar um produto dessa forma? Nós vimos que tinha diversos produtos bem similares, falando de geleias, né? Então nós estudamos em ter um pote diferenciado, que a gente pudesse mostrar realmente o produto para o cliente comprar já com os olhos, né? E a gente consegue chegar nessa beleza que são as geleias Sanja Jam. Bom, estamos agora com o Vinícius, que é o filho do casal que já desde pequeno já está envolvido nos negócios da família. Vinícius, me conta a verdade, você sabe fazer geleia já ou não? Então, algumas coisas eu sei fazer. Eu auxilio na produção lavando potes, ajudando com o que eu posso, né? Aí na parte da produção mesmo, colocando a mão na massa, eu deixo com a minha mãe. E fiquei sabendo que você é um ótimo vendedor de geleia. Me conta o seu segredo aí para vender a geleia na época que vocês faziam as feiras livres. Sim, então, desde o começo, quando a gente começou lá, eu tava sempre na linha de frente, assim, conversando com os clientes, apresentando sabores, contando um pouco da história. Aí pra não só querer vender, mas também espalhar um pouco, né, da alegria que é vender, fazer as coisas assim. Bacana, como eu sempre falo, emoções falam mais do que palavras. Fernanda, agora eu quero saber de ti os bastidores da produção dessa geleia, porque a gente sabe que geleia artesanal é uma delícia, mas também tem bastante concorrência, principalmente de indústrias que já conseguem distribuir essa geleia em todo o Brasil. Como que vocês fazem então para ter um produto competitivo do ponto de vista de qualidade, por exemplo? Então, a gente começa desde a seleção das frutas, selecionamos as melhores frutas e tentamos manter o sabor da fruta. Então, ela é livre totalmente de insumos industriais. Então, o único conservante que vai na nossa geleia é somente a fruta, o açúcar orgânico e o limão, como conservante natural. Foi o que o seu marido falou. Vocês se preocupam muito com a visão do produto, ou seja, o pote. A gente não está comendo somente a fruta, mas o mais bonito é a cor, né? É a composição que essa fruta dá na geleia de vocês. Como é que isso foi pensado também? Ah, sim. Eu queria algo que a pessoa olhasse e já sentisse vontade de comer.
E eu sou muito ligada, assim, à fruta, às cores e ao natural, né? Então, assim, a maioria das pessoas pegavam assim e falavam, gente, que pote lindo, mas não é isso. É a cor, né? É o sabor. Quando a pessoa abre, tem aquele cheiro mesmo da fruta. Coisas que as geleias industriais, por mais que seja bonito o pote, tudo, o rótulo, quando você come, muitas vezes você não sente o sabor da própria fruta, né? Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. Em um universo cheio de possibilidades, por que continuar fazendo mais do mesmo? A sua empresa possui um oceano azul de possibilidades de evolução e a contabilidade não pode ser o que te impede de prosperar. A Uchoa Soluções Empresariais está pronta para te ajudar de forma prática, inovadora e sem perder dinheiro. Contamos com uma equipe completa de profissionais que poderão te ajudar em seus processos fiscais, departamento pessoal, financeiro e contábil. Uchoa Soluções Empresariais, solucionando o seu negócio. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do Mentor. Agora aqui na Sala do Conselho vamos ouvir as dicas dos nossos conselheiros sobre esse case colorido e delicioso. Sanja Jam, uma geleia de um casal empreendedor que trabalha em família em prol desse sonho de crescer uma marca, cujo produto é maravilhoso, mas ainda enfrentam desafios peculiares de como crescerem como família e empreendedores para se organizarem para um crescimento futuro que com certeza ainda virá. Meus amigos conselheiros, gostaram desse case? Muito legal, bastante iniciativa, bastante dica a gente pode dar para eles, mas vamos começar agora com os problemas levantados nessa operação, pode ser? Bom, Danilo, eu vi todo o material e também liguei, conversei com o casal da Sanja, né, para entender um pouco mais o negócio deles, o produto deles e o que eu vou ter que ter lá, alguns problemas, né? A contratação de mão de obra, né, a gente precisa trabalhar isso, também uma definição de papéis e agenda, né? Para você ter uma ideia, né? No momento que eu liguei, eles estavam foram buscar frutas, né? E foram os dois para pegar as frutas, trazer. Então eu acho que tem uma problemática ainda para a gente trabalhar isso e também um organograma, porque essa empresa vai crescer e nós vamos precisar de um organograma bem definido. Eu acho que tem coisas boas para se fazer aí. Então, Luzia, uma boa parte do que eu conversei com eles também, eu senti essa falta de tempo que eles têm para fazer as coisas, né? E isso automaticamente limita muito a produção que eles têm a fazer no dia a dia. Uma das coisas que eu identifiquei bastante também é que o Brasil é bastante centralizador. Ele delega para Fernando, puxa de volta para ele, né? E de certa forma isso é algo que atrapalha bastante, atrapalha muito o desenvolvimento da empresa. Então, toda vez que ele decide fazer alguma coisa porque não delegou a alguém, ele acaba perdendo o tempo da venda, acaba perdendo o tempo da produção e, de certa forma, ele acaba perdendo a capacidade de crescimento da empresa, né? Só que quando a gente acredita no produto de fato e tem certeza da qualidade que ele tem e a capacidade que ambos têm, eles podem crescer muito, basta acreditar um pouquinho mais neles. Cris, o que identificou nessa tua análise com eles?
Rodrigo, o primeiro problema que eu encontro é a personalidade jurídica, né? Nós temos que ter essa visão empresarial quando a gente começa um negócio. O segundo é a reestruturação tributária. Nós precisamos rever, né, para dar esse passo para o crescimento que você diz, para ter essa ousadia, nós precisamos também ter outra visão sobre a parte tributária. E também, no meu diagnóstico, Rodrigo, eu enxerguei uma deficiência na parte de controles. Controle de fluxo de caixa, de DRE, separar essas contas. E eu acho assim que esse problema, ele envolve o marketing, porque quando a gente fala de faturamento, a gente precisa aí de uma força hoje nesse mundo tão tecnológico do marketing. Eu chamo agora o Bruno para falar um pouquinho dessas problemáticas identificadas. Cris, a dúvida mais normal que existe nesse momento de crescimento é: olha, eu invisto no meu faturamento ou aumento a minha margem, diminuindo os meus custos e as despesas? Eu digo que nenhuma das duas. O principal seria investir em receita recorrente, ou seja, como eu tenho captação de cliente e um esforço de venda menor para uma geração de resultado ao longo do tempo. Então, nesse quesito, eu não vi a Sangen trabalhar. Então, isso pode dificultar um pouco a geração de margem de lucro no negócio. E quando a gente fala em canais de vendas, que é importante a gente trabalhar, obviamente, o website e as redes sociais, como a gente já falou aqui em outros casos, certo? Porém, no caso das redes sociais, que já é existente no caso deles, falta um pouco de humanização. E quando a gente fala de humanização, não é questão de ter uma pessoa explicando alguma coisa, e sim você passar algum tipo de conteúdo. E para finalizar, o maior benefício de usar a internet é você ter os dados em tempo real que você está fazendo. Para isso, é necessário um investimento nos canais, e não fazer só de maneira orgânica, que nós falamos. É necessário que você analise os dados para poder potencializar esse resultado e saber que ação está dando certo e que ação está dando errado. Danilo, nos seus negócios e nesse tipo de dica, o que você pode complementar e como você entende que isso é feito? Bruno, realmente dados são tudo nesse novo mundo tecnológico que vivemos. Muitos empreendedores cometem esse erro, investem em campanhas de internet e até vendem bastante, mas não coletam as informações necessárias para transformar esse cliente que comprou seu produto, a sua geleia, em um cliente fiel. Apesar de terem um produto bom, enfrentam um momento crucial para os próximos anos de crescimento. É exatamente nesse momento que empreendedores pensam como eles devem investir de maneira inteligente para crescer os seus negócios. Mas aí também tem uma armadilha muito importante. Aquela economia que às vezes tentamos fazer para não gastar talvez com a estrutura da empresa nesse momento, e aí ficamos presos numa estrutura menor, mais informal, que trava você numa esfera menos próspera, e isso pode fazer com que concorrência, tributos, outras necessidades de fluxo de caixa, por exemplo, engulam você, impedindo você de crescer a tempo de escalar o seu negócio. Bom, esse primeiro programa levantamos um ótimo diagnóstico de um produto, de uma família empreendedora que realmente tem bastante potencial. Você ficou curioso para saber agora as dicas do mentor e seus conselheiros? Fica aqui conosco no próximo domingo às 10h45 da manhã. O Mentor, oferecimento. O Showas Contabilidade Prática e Inovadora. A solução para a sua empresa você encontra aqui. A Baré Marketing Tecnologia não é sobre as respostas, e sim sobre as perguntas certas. Grupo Ouro, nós cuidamos por você. Suplimed Nutrition, o jeito fácil de suplementar. Magras, a solução para quem quer emagrecer de forma saudável e definitiva, sem uso de remédios.
Iômica, a energia que movimenta seus negócios.